Olá pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre Previdência Social. A gente esclarece as principais dúvidas sobre aposentadoria e outros benefícios dos trabalhadores brasileiros. Quem nos orienta sobre esse assunto é Rogério Oliveira, chefe do Serviço de Benefícios da Gerência Executiva do INSS de João Pessoa. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Rogério, também muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Muito obrigado, Léo. Previdência sempre agradece essa oportunidade de poder passar as informações a respeito de previdência para a população. E a gente quer fazer esse programa bem explicativo mesmo, bem didático, né? Tem muita dúvida do nosso telespectador. Então, para começar, eu queria que você explicasse para a gente qual o papel do INSS, o que de fato faz o INSS. O INSS é a seguradora do trabalhador brasileiro. É uma autarquia que administra o Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Exatamente o fundo que garante o pagamento dos benefícios previdenciários a todos os trabalhadores brasileiros ligados ao regime do fundo. Qual a vantagem de se contribuir para o INSS? A vantagem de contribuir é que a Previdência garante a renda do trabalhador brasileiro, né, naqueles momentos em que ele necessita se afastar do seu trabalho, no caso de doença, no caso de nascimento de um filho, e a mãe pode se afastar e ter direito ao salário e maternidade, às aposentadorias, auxílio-doença. Então, nos infortúnios e também no momento em que o cidadão tem a necessidade de se afastar do seu trabalho, pela idade ou pelo tempo de contribuição, e que ele possa usufruir, né, dessa renda no momento em que ele parar de trabalhar. Como é que é feita essa contribuição? E é dever da empresa e do empregado também? Da empresa e do empregado. No caso do empregado, ele faz a contribuição dele com alíquotas de 8% a 11%, dependendo da sua renda, e os contribuintes individuais ou facultativos também têm os percentuais de contribuição que ele pode fazer, dependendo da escolha que ele fizer, para ter direito aos benefícios da Previdência. A gente tem uma pergunta das ruas, é a pergunta do Dani Barbosa, lá de Oitizeiro. Vamos assistir. Tá ok. Eu gostaria de saber se há limite de idade para uma pessoa se aposentar. Tá, e o limite de idade tem um limite? Tem um limite de idade mínimo para quem vai se aposentar por idade, né? No caso das contribuições dos contribuintes urbanos, 60 anos a mulher, 65 anos o homem. No caso do rural, 55 a mulher e 60 o homem. Isso é a idade mínima para a aposentadoria. Tem mais uma pergunta das ruas, agora é da Marinalda Dias de Guarabira. Vamos assistir. Quem nunca contribuiu para o INSS tem algum direito? Quem não faz a contribuição tem algum direito? A benefício previdenciário, não. Nesse caso, a pessoa pode pleitear um benefício assistencial, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, a partir dos 65 anos, tanto o homem como a mulher. Se ele não tiver renda, né, não tiver condições de fazer sobreviver, né, de alguma forma, se ele não tem renda, ele pode pleitear um benefício da assistência social. E o cidadão que contribui, o trabalhador que contribui, que pega o contra-cheque no fim do mês e vê que há um desconto ali do seu salário, para a gente entender, Rogério, aquele dinheiro está indo para onde? Aqueles R$100 a menos do salário, 200, 300, enfim? Ele está indo exatamente para o Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Que vai garantir todos esses direitos. Que vai garantir o pagamento dos benefícios daqueles cidadãos que já estão aposentados, usufruindo das suas aposentadorias. Esse valor ele pode aumentar ao longo da vida? Eu contribuía com 300 e agora está vindo 600 de desconto. Isso varia por quê? Varia. No caso do empregado, né, que tem a sua alíquota de 8% a 11%, pelo valor do seu salário, e no caso do contribuinte individual, pelo valor que ele decidir, porque ele declara, né, uma renda e ele pode fazer essa contribuição do mínimo, que é 724, a 4.390, que é o teto de contribuição da Previdência. É possível saber, fazer o cálculo de quanto vai ser minha aposentadoria? Olha, existem simulações, tá? Você pode fazer essa simulação no site da Previdência, você pode colocar todas essas informações que você tem do seu histórico laboral e tem um cálculo aproximado
dessa média que você vai ter como aposentadoria, como qualquer outro benefício. Quando a gente fala em fator previdenciário, o que é isso? A gente está falando de quê? Fator previdenciário. O fator previdenciário ele é um redutor na aposentadoria por tempo de contribuição. Quanto mais novo, né, quanto menos idade o trabalhador se aposentar, menor vai ser a sua aposentadoria. Então, o fator previdenciário ele leva em consideração a idade da aposentadoria e a perspectiva de vida que esse cidadão vai ter, né, e que vem aumentando muito, né, para o brasileiro a perspectiva de vida nos últimos anos. Então, isso faz com que haja redução do valor da aposentadoria, que é uma forma de compensar o tempo a mais que esse cidadão vai ficar dentro do sistema recebendo seu benefício. Tem um valor limite? A aposentadoria, o INSS não paga aposentadorias superior àquele valor? A R$ 4.390,24. Esse é o valor máximo de benefício na Previdência. Então, tá? Quem vende uma vida com mensalmente um valor bem superior a isso, a orientação seria buscar uma previdência privada? Uma previdência complementar. Tá? Então, esse seria o caminho correto, procurar uma previdência complementar e fazer as contribuições também para garantir, posteriormente, uma compensação, né, dessa redução. Porque a contribuição do trabalhador também, o limite é R$ 4.390. Onde é que a gente busca uma previdência complementar? Nos bancos? São os bancos que oferecem? Os bancos que oferecem, né, essa previdência complementar. E algumas empresas estatais, né, oferecem já para seus empregados, como a Petros, da Petrobras, Previ, do Banco do Brasil, eles já oferecem essa previdência complementar. A aposentadoria pode ser por idade, por tempo de contribuição ou invalidez? São as três situações? Por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, aposentadoria especial. Né? Tempo de contribuição seria quanto tempo? Tempo de contribuição seria, no caso da mulher, 30 anos de contribuição, com um mínimo de 15 anos de contribuição, aliás, aí no caso da idade. A contribuição, 30 anos mulher e 35 homem. Idade, aposentadoria por idade, a mulher urbana aos 60 anos e o homem aos 65 anos, com no mínimo 15 anos de contribuição, para poder ter direito à aposentadoria por idade aos 60 e 65 homens. O senhor fala urbana porque rural é diferente. Rural é diferente. A aposentadoria rural, a mulher tem direito aos 55 anos e o homem aos 60 anos. A gente tem mais uma pergunta das ruas, é a pergunta da Maria do Socorro, lá do Jardim Luna. Vamos assistir. Qual a diferença entre a aposentadoria integral e a proporcional? Integral e proporcional. Que aposentadorias são essas, Rogério? A aposentadoria proporcional, ela, com a emenda constitucional 20, limitou só quem estava antes, até 91, no sistema, pode pleitear essa aposentadoria proporcional. Ela tem uma redução exatamente pela quantidade de anos a menos que você pode definir para se aposentar. Né? Então, 35 anos de contribuição o homem. A partir dos 30 anos ele poderia se aposentar. E aí vai reduzindo esse percentual na sua aposentadoria, né, durante esse tempo. E ele teria que cumprir, além do tempo que ele tinha lá em 98, 40% a mais desse tempo para poder fazer esse cálculo da proporcionalidade. A aposentadoria por invalidez, quais são as situações, como é que se analisa que aquela pessoa pode ser aposentada? Olha, a aposentadoria por invalidez, ela deriva de um auxílio-doença, né? O segurado teve algum problema de saúde, passou pelo auxílio-doença, foi avaliado, foi dado o limite dessa doença que ele tem, né? E em alguns casos, quando não existe a possibilidade dele retornar às suas atividades, ele pode ser aposentado por invalidez. Isso, para chegar a essa conclusão, passam por laudos, passam por exames médicos, tem todo um processo. Exatamente. O médico assistente do segurado, né, fornece um atestado, um laudo médico, que é avaliado pela perícia do INSS. Então, o perito médico do INSS vai fazer a avaliação, se necessário, ele solicita exames complementares para ter uma definição da real situação da invalidez, né, e da incapacidade daquele cidadão, daquele segurado, para desenvolver suas atividades.
Há denúncias ou há casos a respeito de tentativas de fraudes nesses casos, de se conseguir laudos médicos, por exemplo? Existem sim, e algumas operações já foram feitas aqui na gerência do João Pessoa mesmo, com relação a essa situação de laudos forjados, de situações em que não se chega ao termo da real incapacidade daquele segurado para ter direito ao benefício. Quem quer dar entrada a qualquer que seja o benefício aqui na Paraíba, quais são os postos? Onde pode buscar? Olha, na Paraíba nós temos a gerência João Pessoa e a gerência Campina Grande. Essas gerências contam hoje com mais de 40 unidades de atendimento presencial, são as chamadas agências da Previdência Social. E o agendamento do atendimento na Previdência pode ser feito pelos canais remotos, pela Central 135 ou pela internet, no site da Previdência Social. Pode ser feito os agendamentos dos serviços por esses dois canais. E, em último caso, se o cidadão não tiver condição de fazer, ele pode se dirigir a uma agência da Previdência e fazer esse agendamento na agência. Rogério, há muitas situações do cidadão que acha que tinha o direito e o INSS está negando e gera-se ali problema judicial, inclusive, porque não chegou-se ao entendimento da situação? Existe sim, né? Existe uma demanda judicial, hoje muito mais centrada na questão médica, né? Onde, após a perícia, na questão da discussão da incapacidade, o cidadão não acha, se acha no direito, né? E aí ele pode buscar. Primeiramente, ele pode fazer o recurso administrativo dentro da própria Previdência, que no primeiro momento é analisado na junta, na 21ª Junta de Recursos aqui na Paraíba, em João Pessoa, e posteriormente ele ainda pode recorrer para Brasília, tá? No Conselho de Previdência, onde ele pode lá no Conselho de Recursos fazer a sua defesa daquela situação que ele acha que tem direito ao benefício. Tá, ok. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos entendendo mais sobre a Previdência. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. A Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre Previdência Social. Estamos esclarecendo as principais dúvidas com o Rogério Oliveira, que é chefe do Serviço de Benefícios da Gerência Executiva do INSS aqui em João Pessoa. Rogério, a gente volta logo com mais uma pergunta das ruas. É a pergunta da Lucilene Silva de Caicó. Vamos ver. Quando o trabalhador está desempregado, quais são os direitos dele no INSS? Tá aí. Imagino que o trabalhador que contribui, quais seriam os direitos? O trabalhador, no caso, como ela falou, o trabalhador desempregado, né? Então é o que a gente chama de qualidade de segurado. Até quando o desempregado, ou mesmo desempregado, ele pode contribuir como facultativo, tá? Mas se ele não contribui, ele tem um tempo que mantém a qualidade de segurado dele e ele faria jus a todos os benefícios da Previdência. Então, ele contribuiu com 12
mensalidades, é um ano de contribuição, vai garantir a ele um ano de contribuição, um ano sem contribuição, tá? Ele estará coberto por esse plano de seguridade da Previdência Social. Se ele tiver mais de 10 anos de contribuição, esse prazo aumenta mais 12 meses, vai para 24 meses. Então, se ele tem mais de 10 anos de contribuição e ficar 2 anos sem contribuir, qualquer coisa que aconteça nesse período, ele estará coberto pela Previdência Social. E se, quando ele saiu, em algum dos casos, ele recebeu o seguro-desemprego, né? Ele se inscreveu no Cine ou em programas de busca de emprego, acresce mais 12 meses a esse período. Então, ele pode ficar até 36 meses sem contribuição e garantir o seu direito dentro desse período. É diferente se o trabalhador foi demitido ou se pediu demissão do trabalho? Não, é indiferente. É indiferente. Ele vai ter os mesmos direitos? Vai ter os mesmos direitos se pediu demissão ou se foi demitido. Rogério, tem uma situação aqui para a gente tentar esclarecer sobre a aposentadoria ainda. Um funcionário, ele tem 2 empregos públicos, é professor num determinado lugar, é técnico em outra situação. Ele teria direito aí a 2 aposentadorias, isso. Contribuindo para regimes diferentes, né? Então, ele poderia ser professor no Estado ou na Prefeitura, que tem um regime próprio de contribuição. Tá? E ele tem um outro emprego que contribuísse para o regime geral de previdência, tá? Desde que não sejam. Então, ele pode ter 2 aposentadorias, por um regime e por outro regime. E se essa pessoa vem de 19 anos, 20 anos numa empresa privada, Sim. antes de chegar nesses 2 empregos públicos, aquele tempo de contribuição na empresa privada, ele tem como continuar pagando por vontade própria e ter, no caso, uma terceira aposentadoria? Ele teria, aí no caso seriam 3 regimes, ele teria que comprovar o exercício dessa atividade, né? Que elas sejam, que ele possa fazer essa contribuição concomitante nesses 3 regimes, né? Que não tenha choques de horário, e ele poderia ter até 3 aposentadorias se tivesse a contribuição para 3 regimes de previdência diferentes. Ele teria, então, que contribuir agora do próprio bolso, agora que ele não está mais em empresa privada. Ele teria que continuar contribuindo com uma atividade que ele exerce também, né, que esteja amparada pelo regime de previdência social. E pegar todo o período que ele trabalhou em empresa privada, os 20 anos, tem como pegar esse período e juntar com os empregos públicos ou não? São coisas separadas? Sim, ele pode fazer o que a gente chama de certidão de tempo de contribuição. Ele pode solicitar esse tempo todo ou partes desse tempo para levar para um e para outro, desde que não sejam tempos concomitantes, tá? Não pode ser concomitante ao outro vínculo que ele quer levar esse tempo de contribuição. Então, ele pode levar para os 2, pode levar para um só, tá? Ele pode fazer isso. É possível, né? É possível. Acaba adiantando alguma dessas aposentadorias. Das aposentadorias. Ele pode fazer isso, sim. Da mesma forma que ele pode trazer de um regime próprio, do Estado ou do município, para a Previdência Social. Quem contribui, quem já está recebendo a aposentadoria e morre, a família tem como continuar recebendo uma parte daquele salário, daquele valor? Olha, tanto o contribuinte como o aposentado pode gerar pensão para os dependentes. Então, cônjuge, né, o companheiro, filho maior inválido, tem direito à pensão do falecido. A gente tem mais uma pergunta das ruas, é a pergunta da Eunice Bezerra do Conde. Vamos assistir. A mulher que está desempregada tem direito de receber o auxílio maternidade? Auxílio maternidade para a mulher desempregada, ela tem direito? Rogério? Tem, se estiver dentro daquela condição com a qualidade de segurado. E se ela já estiver recebendo um seguro-desemprego, por exemplo, são coisas separadas? Ela conseguiria o auxílio maternidade? Sim. Ela está desempregada e o salário maternidade, né, ela estando dentro do prazo legal, ela mantendo a qualidade de segurado, ela vai ter direito, sim, ao seu benefício. Eu tenho aqui um tópico, reabilitação profissional e 13º salário. Que assuntos são esses, Rogério? Reabilitação profissional. Reabilitação profissional é o programa pelo qual passa
o segurado da Previdência que sofre algum tipo de acidente. Então, no processo de recuperação dele, tá, ele pode passar por um programa de reabilitação quando ele tem algum tipo de situação em que ele não consiga mais exercer a atividade em que ele se acidentou. Então, passa por um processo de reabilitação para exercer uma outra atividade dentro da mesma empresa ou fora, no mercado de trabalho, de forma que esse segurado ele seja reinserido no mercado de trabalho, capacitado para exercer uma nova atividade. Os valores de todos esses benefícios, isso não é tabelado, né? Ou é tabelado, ou varia, é analisado caso a caso? É analisado caso a caso, dependendo do tempo de contribuição, do valor de contribuição durante esse período, é feito o cálculo do valor do benefício quando o cidadão dá entrada em uma solicitação. Tenho mais uma dúvida sobre a aposentadoria rural. Quem tem 20 anos, por exemplo, trabalhando como agricultora, o que é que falta, ou como é que prova aquilo, o que é que o INSS vai cobrar dela para ela provar que tinha esses 20 anos, o que é que fica faltando para ela conseguir a aposentadoria? Olha, no caso do segurado especial, ele tem duas formas de comprovação. Uma seria a contribuição, né, que na maioria das vezes não ocorre. Então, é necessário que o segurado comprove o exercício da atividade por no mínimo 15 anos, para que aos 55 a mulher possa solicitar a sua aposentadoria e o homem aos 60 anos. Tá ok, Rogério. Antes da gente encerrar, você me falava aqui no intervalo de uma situação que ainda é muito rotineira nessa época do fim do ano. Queria que você explicasse isso. Principalmente final de ano, época de festas, onde os idosos se deslocam para o interior, para outros estados, e eles pleiteiam a redução na passagem, né, que a lei garante. E não tem necessidade dele se deslocar até uma agência da Previdência para solicitar uma declaração. Hoje, com o próprio extrato de pagamento que ele tem direito e acessa no banco, onde recebe o seu benefício, ele apresenta aquilo no guichê da agência e compra a sua passagem. Está garantido, já existe um convênio do INSS com a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em que basta apresentar o seu documento, né, de identificação com o recebimento, o extrato do seu recebimento, para que ele tenha direito à redução no valor da passagem. Chegou mais uma dúvida aqui, antes da gente encerrar, dá tempo. Quem já tem 63 anos, mas não contribuiu, é possível se aposentar? Aos 63 anos, não. Só a partir dos 65 anos tem direito a um benefício assistencial, tanto o homem como a mulher. Para isso tem algumas regras, tá? E uma delas é a renda do grupo familiar tem que ser menor que 1/4 do salário mínimo para que esse idoso tenha direito ao benefício. É um benefício que é para o idoso e também para o deficiente. E aí o deficiente não tem idade. Quem resolve não contribuir, é possível optar por não contribuir? Quem não quer, quem acha que vai optar por outras formas de previdência? Ou a contribuição é obrigatória hoje? A contribuição é obrigatória para todos aqueles que trabalham e recebem remuneração pelo seu trabalho. Eles têm que estar atrelados a algum regime de previdência, né? Então, aqueles que têm regime próprio, como estados e municípios, e os demais contribuem para o regime geral de previdência social. Então, é contribuinte obrigatório aquele que recebe renda fruto do seu trabalho. Rogério, quando a gente fala em previdência, as dúvidas são muitas. Eu queria que você reforçasse os contatos, né, o site e como as pessoas podem tirar essas dúvidas para o nosso telespectador. Olha, principalmente pelos canais remotos, na Central 135, ele pode ter várias informações a respeito de benefícios, fazer seus agendamentos, verificar o andamento das solicitações feitas na Previdência. E na página do INSS, tá, em www.previdencia.gov.br, lá tem todas as informações a respeito dos benefícios, da carência, né, o tempo necessário para ter direito aos benefícios, qual a documentação que ele deve apresentar no momento de solicitar esse benefício e, principalmente, fazer o agendamento do seu atendimento.
Isso é extremamente importante porque garante que a Previdência faça o seu atendimento naquela hora, naquele momento agendado e marcado para aquele cidadão. Tá ok, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Câmara sempre aberta aqui para o INSS. A Previdência agradece e sempre que formos chamados estaremos aqui para conversar com a população e esclarecer o máximo possível. Muito obrigado também. O Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas estamos sempre em contato pela internet. Vocês já sabem que a nossa fanpage é facebook.com/TV Câmara JP. Lá é possível rever nossos programas, deixar sugestão de pauta, comentar. Passe por lá. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau.